Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Que o Senhor fale aos nossos entendimentos, que o Senhor fale aos nossos corações e possa nos abençoar de uma forma maravilhosa e extraordinária. Que a Tua palavra penetre em nossas vidas e, Senhor, a Tua palavra seja a boa semente que dará fruto no nosso viver. Frutifique a Sua palavra em nós. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. A Deus seja a glória. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo de número 8, a abertura dos selos, a saber, o quebrar o lacre do pergaminho, do rolo, todo escrito por dentro e por fora, como se está descrito no livro de Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos quatro seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis o cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e eu vi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade, por meio das feras da terra. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui começam o que se chama os juízos no livro de Apocalipse.
Nós estamos analisando o livro de Apocalipse segundo a perspectiva de uma teologia prática, buscando muito mais do que, às vezes, essas interpretações que são dadas e não anulando toda a escola interpretativa que tem o seu valor, mas buscando algo prático para as nossas vidas, em nosso dia. O livro de Apocalipse entrega a uma igreja sofredora. E então, ele trata do tema da dor, do sofrimento, das injustiças, buscando uma palavra de conforto, de consolo, de encorajamento a toda a igreja. É a revelação de Jesus Cristo. Então, em tudo isto, seja qualquer texto e tema relativo ao Apocalipse, devemos analisá-lo através da revelação da pessoa de Jesus. O texto que eu li é o famoso texto em relação aos 4 cavaleiros do Apocalipse, que nos tem no nosso imaginário, digamos assim, uma ideia de desastre, uma ideia de terror, uma ideia de catástrofe até. Mas, em primeiro lugar, o que temos aqui são juízos que vêm ao mundo inteiro e que, por mais que possam ser destrutivos, ou por maior que possa ser a assolação destruidora, ela é limitada a 1/4. A 1/4. A 1/4 da terra. Não importa quão grande seja a dificuldade, a adversidade, os problemas que podemos viver, saiba do seguinte: há uma mensagem que diz o quê? Ela é limitada. Ela não poderá atingir o absoluto. Ela é limitada. E só isto já é uma esperança para nós. Está limitada, está contida, não pode ultrapassar este limite. A Deus seja a glória por isto. Por mais que estas coisas aconteçam, há um Deus entronizado. Essa é a grande palavra de consolação e de conforto. Há uma soberania divina. Há um Deus não apenas entronizado, mas um Deus que, se é por nós, como diz a palavra, se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? E a mesma palavra diz que estou certo que nada neste mundo, seja presente nem futuro, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem fome, nem nudez, nem espada, nem morte, nada, nem coisas do presente ou coisas do futuro, nada poderá nos separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando nós pensamos na palavra amor, nós temos com esta palavra a ideia da graça, do favorecimento de Deus. Em meio a todas essas coisas, não podemos nos esquecer que no final, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Então, mesmo que vivamos uma realidade como esta, e é desafiador falarmos algo, digamos, encorajador, algo consolador, lendo um texto como este. Você há de convir que esse não é um texto fácil
de trazermos, principalmente num domingo de manhã, e falarmos bem. Veja como Deus nos ama, com um texto como esse. Talvez se parássemos apenas no primeiro cavaleiro, todo mundo ficaria bem contente, saiu vencendo e para vencer, porque é isso que nós queremos. Mas quando nós ouvimos o segundo, o terceiro e principalmente o quarto, não queremos nem vê-lo. Aqui na nossa versão é chamado o cavalo amarelo. Se você vai à forma grega como foi escrito, pasme, sabe como seria a expressão? Verde. É que não existe cavalo verde. Então as pessoas traduziram como amarelo. E alguém até poderia dizer, mas por que será que foi escrito verde? É porque é a cor do cadáver. Tão sinistro, tão terrível, montado num cavalo com cor de cadáver, está simplesmente a morte. Mas você deve se lembrar que a morte virá, que a morte é uma certeza que todos nós temos, mas a Bíblia também nos garante, ela é a última inimiga a ser vencida. É uma inimiga, mas com Cristo Jesus nós venceremos a morte. Amém? Então, quando nós olhamos e vemos esta mensagem, vemos algo de especial, porque é dito ouvi, é dito vi. É interessante que eu esperava que ao se romper os lacres deste rolo, para que este pergaminho pudesse finalmente ser desenrolado, fosse lido. Mas o que acontece é que é visto e ouvido. E quando se usa a expressão vi e ouvi, se está usando a expressão sobre um testemunho. O próprio João disse, os que os meus olhos viram, e os que meus ouvidos ouviram, o que minhas mãos tocaram, disso eu testemunhei, e sabemos que o meu testemunho é verdadeiro. Por quê? Porque eu vi, porque eu ouvi, porque eu participei. Então, sou testemunha ocular. Não é apenas uma mensagem a ser transmitida, é um testemunho a ser vivido. A palavra do Senhor não é apenas uma mensagem, a palavra do Senhor é uma experiência de vida para todos nós, para vermos. Quantas vezes nós lemos esse texto e não percebemos algo, que aquilo que deveriam ser palavras se tornam fatos, se tornam atos. Então, essas não são meramente palavras consoladoras, são fatos encorajadores, são realidades que são feitas em nossa vida, onde Deus traz à existência o que não existia, e tudo isto é a nosso favor. É uma ordenança que vem dos céus, e que vemos também algo interessante, que cada ser vivente está relacionado a um desses. Diz, um deles falou, depois o segundo falou, depois o terceiro falou, e assim o quarto falou. E se tomamos a ordem deles, vemos que o primeiro ser vivente tinha rosto como de leão, o segundo ser vivente, rosto como de novilho ou de um touro, o terceiro ser vivente, rosto como de homem, e o quarto ser vivente, rosto como de uma águia em pleno voo. É interessante que vemos estes seres viventes que se relacionam, inclusive com os 4 evangelhos,
com o leão de Judá, com o Cristo, o Messias, Jesus, no Evangelho de Mateus, como servo no Evangelho de Marcos, o leão no Evangelho de Mateus, o novilho ou o boi ou o touro no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de Lucas, o homem perfeito, o rosto de homem, como no Evangelho de João, a revelação do alto, uma águia em pleno voo. Então nós temos o quê? Não apenas os juízos, mas nós temos também a manifestação do Evangelho, onde tudo o que foi dito há de se cumprir no meio de todas as dificuldades, no meio de todas as adversidades, no meio de todos os problemas, sejam eles quais forem. Veja, o primeiro cavaleiro tem a ideia de conquista, saiu vencendo e para vencer. O segundo cavaleiro tem a ideia de guerra, onde se diz, nesse cavalo de cor vermelha, vermelha como sangue, como derramar de sangue, tem uma ideia de guerra. O terceiro cavaleiro tem uma ideia de fome, e o quarto cavaleiro tem uma ideia de morte. Onde há conquistas, onde os homens historicamente buscam, saem para conquistar, para vencer, há guerras. Onde há guerras, há escassez. Tanto que nós usamos a expressão economia de guerra, porque surge escassez. E na escassez há o quê? A fome. E onde há fome, há escassez. Onde há guerra, há morte. Os juízos são apresentados aqui, e há uma continuidade que nós veremos dos juízos, mas os selos são rompidos, e no rompimento de cada selo há a manifestação de juízo, mas no rompimento do último selo há a manifestação das 7 trombetas. Na manifestação da última sétima trombeta há a manifestação das taças. São juízos seguidos uns dos outros, mas que precedem um juízo chamado final. E cada um desses juízos não vem simplesmente para castigar, vem para levar a uma oportunidade de arrependimento, para que haja juízo na parte do homem, o bom senso, e se arrependa o homem, e não seja necessário que venha um novo juízo. Mas vemos aqui a profecia de diversos juízos. Por quê? Porque o homem embrutece, endurece o seu coração. Você deve se lembrar dos juízos que vieram sobre o Egito, na narrativa de Êxodo, as famosas 10 pragas do Egito. Esses juízos vieram para quê? Para que o coração se quebrantasse. Mas o endurecimento do coração de Faraó fez com que se seguissem novos juízos. Mas tudo isto veio para libertar o povo. E então, é como se houvesse uma palavra a mim e a você, dizendo: não temam,
Não temam, porque tudo isso que está acontecendo é para que você seja liberto, para que o faraó deste mundo, não mais te escravize, para que você seja liberto e seja levado a uma terra que mana leite e mel, a Canaã, e no nosso caso, a uma nova Canaã. Isto é uma palavra de consolo e de encorajamento para todos nós. Não é para gerar em nós pavor, mas para gerar em nós confiança, que a despeito de tudo que estamos vendo, que estamos ouvindo, há uma segurança: Ele está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Foi o que disse Jesus. Ele está conosco. Sabe, eu não procurarei interpretar como alguns procuram, e não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é trazer dessa palavra uma palavra que sirva para hoje, aqui e agora. E não apenas uma palavra querendo identificar quem é o cavaleiro branco, sabe? Há tantas interpretações sobre o cavaleiro branco que vão desde Cristo até o anticristo. Imagine a complexidade. Mas existem os princípios bíblicos. E o princípio bíblico ele estava coroado. E quando na Bíblia alguém está coroado, é que já alcançou a vitória. Ele não sai para alcançar a vitória, ele já sai tendo a vitória. Há uma coisa interessante que nós até passamos às vezes sem dar a devida atenção, o fato dele ter um arco. Por que um arco? Por que justamente um arco? Por que não uma espada? Por que não uma lança? Mas sim um arco. Isso demonstra que a visão deste cavaleiro dentro do contexto da realidade histórica, do momento que vivia João, a saber, lá entre o ano 90 e o ano 100, que vivia João, o apóstolo. Isso não é um cavaleiro romano, porque um cavaleiro romano, os romanos tinham cavalaria, embora sua grande força fosse a infantaria e a engenharia. Eu não sei se você sabe, Roma conquistou o mundo inteiro, principalmente por causa da engenharia. Os romanos eram engenheiros engenhosos e, através do que eles construíram e das estradas que eles mesmos criaram, eles conquistaram o mundo. Mas a cavalaria romana tinha uma característica bem interessante e que se perpetuou na idade, chamemos média, com os cavaleiros da idade média, que eles eram, acima de tudo, lanceiros. Tinham espada e eram lanceiros, e tanto os seus cavalos eram cobertos por uma armadura, quanto os cavaleiros tinham também uma armadura para enfrentarem os exércitos inimigos. Essa era a cavalaria de Roma. Mas quando se mostra um cavaleiro com um cavalo descoberto ao ponto de poder ver claramente a cor do seu cavalo, e o cavaleiro levando um arco, isto é um cavaleiro, no sentido histórico da época,
persa, que eram arqui-inimigos de Roma. Então, se vê que isso é um juízo dentro da visão daquele tempo contra o império que oprimia, que perseguia. Agora, o interessante do arco, dentro do sentido bíblico, é que arco na Bíblia tem um significado. Pois assim, o profeta Eliseu mandou que o jovem rei arqueasse o arco sem flechas e o soltasse. E quando ele assim o fez, disse o profeta: flecha da vitória do Senhor. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui, dentro desta comparação bíblica que eu estou dizendo, é a promessa da flecha da vitória do Senhor em nossas vidas. E veja, é dito a este jovem rei que ferisse a terra depois, e ele toma suas flechas e fere 1, 2, 3 vezes, o que foi um erro, pois o profeta disse a ele: deverias ter ferido pelo menos 5 vezes, e então vencerias os seus inimigos até os consumir, ou uma palavra mais clara, até os aniquilar, fazer com que eles desaparecessem da face da terra. De modo que aqui está, vamos dizer, sendo salientado esta ideia, não apenas vencer, mas triunfar. Sabe qual é a grande diferença entre uma vitória e um triunfo? É que a vitória é algo momentâneo, ela pertence a um tempo, mas o triunfo é algo permanente. Por isso a Bíblia não diz apenas vencendo na cruz, mas diz triunfando na cruz. É algo permanente. E como eu alcanço de uma vitória, porque saiu vencendo, já saiu com a vitória, porque normalmente nós vamos a uma batalha na incerteza da vitória ou da derrota. Mas quem já sai com a certeza da vitória. E não apenas a certeza da vitória, mas sai na continuidade, sai no que eu poderia dizer de vitória em vitória. E a Bíblia diz, é de glória em glória e é de vitória em vitória. Então nós temos aqui a promessa, e assim é que nós devemos caminhar, vencendo, e em cima da vitória vencer mais, e em cima da vitória vencer ainda mais, e em cima dessa vitória vencer de novo, e assim por diante, de passo em passo, de vitória em vitória, de glória em glória. É isto que é o que Deus está dizendo. Agora, quando você vê essa associação dos 4 seres viventes, dos 4 juízos, dos 4 cavaleiros, você vê aqui um progresso, em que eu me atrevo a falar, e isso é uma interpretação minha, que embora haja aqui a profecia de um juízo que virá sobre a terra, também há aqui uma mensagem do progresso do Evangelho sobre a terra, que sai para ser vencedor e que vence a despeito das maiores
dificuldades e adversidades, não importando que haja guerra, não importando que haja fome, não importando que haja pestilência, que haja morte. E veja bem, o cavaleiro que é morte e o inferno o segue. Quando diz o inferno segue, muitas pessoas pensam em demônios, o que é uma interpretação. Mas quando está dizendo aqui o Hades o segue, está falando de túmulo, porque o que segue a morte é o sepultamento. Mas quando nós pensamos em morte, em sepultamento, a vitória que Cristo nos dá é a vitória contra a morte e a vitória contra a sepultura, contra o Hades, contra as regiões inferiores. O Senhor disse o quê? Eu edificarei a minha igreja, e nem o que segue a morte, as portas do inferno, que é praticamente, eu poderia dizer, as tumbas, prevalecerão contra a minha igreja. Esta é uma palavra para que você não tema, mas para que você saiba, nada prevalecerá contra a sua vida e contra a igreja de Cristo. Isso não quer dizer que não tenhamos problemas. Isso não quer dizer que não tenhamos dificuldades. Isso não quer dizer que não vivamos adversidades. Isso quer dizer que iremos de vitória em vitória, mesmo em guerra, mesmo em fome, mesmo em morte. Sempre somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esta é a palavra de encorajamento. Essa é a palavra que, diante do, eu chamarei, o drama do sofrimento humano. Você não vê aqui um drama, um panorama do sofrimento humano? E que, meus irmãos, nós não devemos nos tornar insensíveis. O grande problema da nossa sociedade em nossos dias é a insensibilidade. Todos nós temos uma característica de nos sensibilizar, e especialmente com a dor alheia. Quantas vezes você, assistindo um bom drama, você não se sensibiliza? E você sabe que aquilo ali pode ser meramente uma ficção, mas você se sensibiliza, porque há algo em você que faz parte, graças a Deus, da natureza humana, que nós nos sensibilizamos, nós conseguimos nos sensibilizar a tal ponto que existe em nós a capacidade de nos sentirmos envergonhados por causa de outros, estarmos assim com vergonha pela falha alheia, não é nossa, mas você sente algo estranho. Você se sente sem graça, você se sente envergonhado porque uma pessoa falhou, porque uma pessoa errou, porque uma pessoa... alguns chegam a dizer, ai, coitado, coitada, porque nós nos identificamos. Isto é uma das coisas mais nobres no que se pode dizer de humanidade. É aquilo que o apóstolo Paulo diz sobre os habitantes, os bárbaros que o recebem no dia do naufrágio. Foram tremendamente humanos para conosco, prepararam uma fogueira, nos trataram, nos aqueceram, nos ajudaram.
de ser solícito. Há algo aqui, há uma mensagem aqui, que nós não podemos ser apenas espectadores da dor alheia, nós temos que nos envolver, nós temos que socorrer no meio da guerra, no meio da fome, no meio da morte, nós temos que ser solidários. A igreja não pode ser uma espectadora, a igreja tem que ser solidária, a igreja tem que exercer um dos ministérios mais maravilhosos citados nas Sagradas Escrituras, que é traduzido por duas palavras: misericórdia e socorro. Nós temos que estender socorro movidos por misericórdia. Por misericórdia. Nós não podemos olhar e dizer, bem feito. Depois nós veremos no 5º e no 6º selo como de fato isto é real. Que o juízo que traz castigo, nós não devemos olhar e simplesmente nos satisfazer. A Bíblia diz: tu não deverias ter te alegrado com o dia da desgraça do teu irmão. Por mais que seja o que? Merecido. Eu não tenho que me satisfazer, eu não tenho que me agradar da dor e do sofrimento. Nós veremos, e aqui vamos dizer um spoiler, vou falar um pouco do que eu vou dizer à noite, que diz aqui o quê? Até quando, os mártires, até quando não tomarás vingança? Mas vingança de Marte não é o mal dos seus algozes. A vingança de um Marte é a conversão dos seus algozes. Não é o mal, pois a Bíblia diz: pagai o mal. Pagar o mal é a vingança. E a Bíblia diz: pagai o mal com quê? Com o bem. Pagai o mal com o bem. Imagine esse conceito de vingança. Não tem nada a ver com um conceito normal de vingança nosso. Eu me lembro de um amigo meu, o nome dele é Enéas, mas não é o Enéas, o famoso Enéas político. Tanto que ele era Enéas Júnior, seu pai também era chamado de Enéas, então as pessoas o chamavam de Neinha. Pastor de uma grande igreja. E ele teve um vizinho colado à igreja. E esse homem odiava a igreja. Qualquer coisa, esse homem movia uma ação, qualquer coisa, esse homem chamava a polícia, qualquer coisa. Você pode imaginar o que é morar do lado de uma pessoa que se dedica a perseguir a você completamente. E ele foi orar a Deus e disse: Senhor, eu não aguento mais esse vizinho. Me dá uma solução. E Deus deu uma solução para ele. De hoje em diante você vai orar para eu abençoar o seu vizinho. Você vai orar para que eu o abençoe e abençoe muito. Mas você vai comunicar isso a ele. Então, ele foi, você pode imaginar, muito mal recebido pelo vizinho. E ele disse: olha, Deus me deu uma palavra que eu tenho que orar para te abençoar. Abençoar a sua família, abençoar os seus negócios, abençoar tudo. Você vai ficar rico, porque eu vou te abençoar. O homem começou a ser abençoado, mas começou a ser tão abençoado, que ele ficou não apenas rico, ele ficou milionário. E aí ele olhou para aquele lugar e ele disse: eu não posso mais viver aqui, eu estou riquíssimo.
E ele foi morar em outro lugar. E dessa forma, abençoando o seu vizinho, acabou todo o problema. E o vizinho ficou tão grato a ele, que deu de presente o terreno para a igreja. Meus irmãos, a Bíblia diz: não amaldiçoeis. A Bíblia diz que nós temos não de amaldiçoar, mas sim de abençoar. Eu fico muito preocupado quando certas lideranças da igreja, a igreja em si, começa a ter essa mentalidade, começa a dizer com ódio, e há um discurso de ódio dentro da igreja. Não, o nosso Jesus, o nosso Deus, se resume em uma palavra: amor. Esses juízos são oportunidades de arrependimento. Virá um dia, um juízo, onde não haverá apelo algum, aonde a corte não será apenas qualquer corte, não a Suprema Corte, mas a Suprema, a máxima de todas as cortes, aonde não há apelo algum. O grande juízo do trono branco. Mas até lá, o juízo final, haverá juízos, e os juízos não são meramente para retribuir ou castigar, são para dar oportunidade de arrependimento, a fim de serem abençoados. Nós, como igreja de Cristo, temos que compreender que por vezes a palavra de Deus ainda não foi revelada, ainda não foi desenrolada, esse pergaminho, esse rolo, porque ela permanece selada. E no momento em que o lacre for rompido, e quando ele for completamente rompido, os 7 selos, o rolo começará a ser lido. E quando ele é lido, é mais do que uma leitura, é uma realidade audível e visível. Eu volto a dizer, eu esperava que a palavra fosse lida, mas o que aconteceu é que ela foi vista. Ela foi vista. Ela foi ouvida. Ela se tornou verdade quando Cristo rompe o lacre da palavra em nossa vida. Você não tem apenas uma informação, você tem vida. Você tem uma nova realidade. A palavra se faz real. Que o Senhor possa romper os lacres, os selos em nossas vidas, trazendo à existência o que está escrito na palavra, para que nós vivamos. Essa é a promessa feita por Deus a todos os seus filhos. E quem são os seus filhos? A Bíblia diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que creem de fato em Jesus, como Verbo encarnado que se fez homem,
Nós estamos vivendo uma época natalícia, o Natal. Será um Natal diferente no mundo inteiro. É momento de resgatarmos o verdadeiro sentido do Natal. E quando eu penso em Natal, eu penso na palavra do profeta Isaías, porque um menino sim nos deu. Foi dado e dado a todos. Hoje consagramos uma criança ao Senhor. Uma criança é uma vida, é uma dádiva, algo que Deus nos deu. É uma coisa maravilhosa. Eu amo, você sabe disso, você que conhece-me aqui da igreja. Se há uma oração que eu faço é: Senhor, encha esta igreja de crianças. Eu gosto. Nós tínhamos aquele tapete vermelho que era uma pista de corrida para tudo que era criança. Aqui nós fizemos esse caminho aqui, que tem uma ideia, segundo o arquiteto, do caminho que vai até a cruz. Mas aqui, de certa maneira, também será um lugar onde eu já posso imaginar os pequeninos correndo. E eu acho que criança é bênção. É uma alegria. Sim, elas fazem bagunça, sim, elas fazem barulho, sim, elas são crianças, pelo amor de Deus. Não espere de uma criança um comportamento que não seja de uma criança, elas têm que ser crianças. E o lindo é isso, que crianças fazem criancices. Eu me preocupo é quando um adulto faz criancice. Mas crianças fazerem criancices é algo plenamente normal. Mas a Bíblia diz: um menino sim nos deu. E não diz apenas isto. Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Eu não recebi a Jesus apenas para ter Jesus. Eu recebi Jesus para dar Jesus. E o que eu quero oferecer nessa manhã de domingo a todos que nos ouvem e a todos que aqui estão é Jesus. Eu quero dar Jesus. Que você tenha um encontro pessoal, que você o conheça profundamente. Ele é aquele que te ama mais do que tu mesmo podes te amar. Ele é Jesus, que dá a sua vida por amor a nós. Ele nos deu e Jesus Cristo se deu por amor a nós. Isto é aceitá-lo, é dizer: Senhor, o Senhor se deu por mim, hoje eu me dou a Ti. Isso é aceitar. É simplesmente dizer sim ao seu amor e ter um amor correspondido. Que Ele nos ama, eu não tenho dúvida, mas que triste é um amor que não é correspondido. Que nós possamos manifestar a devida correspondência. Ele me ama e eu o amo. Fui conquistado por seu amor. É só isto. E se você deseja, você que nos ouve talvez pela live, você que nos escuta aqui, apenas ponha a sua mão no seu coração e diga comigo a Ele: sim, Senhor, eu te amo. Senhor Jesus, eis que hoje
de coração para coração, correspondemos ao teu amor. O Senhor nos deu a sua própria pessoa e nós agora, Senhor, damos o que recebemos do Senhor, recebemos a Jesus em nossa vida para dar Jesus a todas as vidas. Que agora cada vida receba o Senhor em sua vida. E como um amor que é correspondido, possamos viver esta grande história de amor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu ainda gostaria de fazer uma segunda oração. Por todos nós, Igreja de Cristo, por todos nós que vivemos os desafios, que estamos nesse mundo onde há guerras, escassez, fome, pestilência, morte. Como é triste ouvirmos, até mesmo em países que já estão com esta vacina, como os Estados Unidos da América, ainda batendo recordes de contaminação e de morte. Sei, é o início. Mas nós como igreja temos que ter um coração diferente, temos que dizer: Senhor, ajuda-nos a ajudar. Temos que ter ternura e compaixão com pessoas que estão sofrendo, com vidas enlutadas, gente que está em necessidade, gente que está com fome. E não somente dizer: que bom, Deus está nos guardando. Porque eu recebi o que também entreguei. Ele nos dá não apenas para que tenhamos, mas para que tenhamos o que compartilhar. Então que Deus nos dê um coração bondoso. É a oportunidade da igreja ajudar pessoas necessitadas. Um prato de comida que você dê, uma roupa que você forneça, um recurso que ajude. Nós não podemos ser uma igreja que senta e, como olhando pela televisão, o noticiário do jornal, apenas vê a tragédia e diz que triste e nada faz. Nós temos que nos envolver. É por isso que nós apoiamos certos trabalhos, como a Casa de Maria e Marta, que ajuda as crianças carentes do Morro Dona Marta, o dízimo dos dízimos, 10% do que entra na igreja, nós dedicamos e damos para a obra no Morro Dona Marta. Isso ainda é pouco. Nós temos nos envolvido em missões, trabalhos como da missionária Maria do Socorro, que tem o ambulatório, que tem a escola. Não somente uma igreja, mas aonde há a igreja, o ambulatório é a escola, para atender as pessoas daquelas ilhas lá em Guiné-Bissau, das Ilhas Caravela, onde não há nada, onde não havia nada. Tudo o que há hoje que atende ao povo vem através do ministério da Maria do Socorro, do seu esposo, como o trabalho do pastor Silmar Wilbert, que faz hortas, que faz plantios para enfrentar a fome nas aldeias na Namíbia. Aqueles que já viram as fotos, é impressionante como o trabalho das meninas dos olhos de Deus, que tiram meninas da escravidão, que tiram meninas da situação de
exploração sexual. Sabe, há uma dessas que Hollywood pediu para gravar a história dela, pediram autorização para gravar a história dela, de uma menina que, quando os nossos estiveram lá no Nepal, essa menina foi encontrada numa jaula, recebendo hormônios. Para quê? Para exploração sexual. Eles resgataram a menina, trouxeram nesse lar alternativo que eles têm lá. Eles devolveram a essa vida. Isso é igreja. Isso é igreja. Nós precisamos ser igreja. Sabedores que nem as portas do inferno, nem guerra, nem escassez, nem fome, nem morte, nem o inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas nós temos que ser igreja, o corpo de Cristo que caminha neste mundo fazendo as obras de Cristo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu gostaria que nós fizéssemos um compromisso. Talvez você ache estranho isso que eu vou pedir, que nós venhamos a ser bons, porque nós, a respeito de nós mesmos, temos um conceito que somos boas pessoas, mas que nós possamos ser bons. E bom, a palavra kalos, que é a palavra bom em grego, ela não significa apenas bom, ela significa também bonito, e significa também bondoso. Ninguém é bom apenas sendo bonito. Às vezes nós estamos sendo bons, sendo bonitos, uma bela vida, um bom pai, uma boa mãe, mas nós temos que ser totalmente bons, temos que ser bondosos, que a bondade esteja em nós, que a bondade seja a prática da nossa vida, e aí estaremos dando testemunho de Cristo, caminhando e fazendo o bem a todos, pois esta é a ordem bíblica: façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. No ambiente que se manifesta a guerra, é necessário que haja alguém que faça o bem, aonde tanto mal é feito. No ambiente que há escassez e a fome, é necessário que haja alguém que faça o bem e que atenda, que supra, que alimente. No ambiente em que há a pestilência, a morte, é necessário que haja alguém que faça o bem. Eu quero te convidar a ser benéfico e benfeitor, fazendo o bem e não fazendo o mal. Senhor Jesus, eu, juntamente com meus irmãos e todos aqueles que nos ouvem e que tomam uma decisão, queremos ser bons, benéficos e não maléficos, e benfeitores, fazendo bem a todos, principalmente aos da família da fé. Se eu vejo a guerra, é para que eu estenda a mão ao que sofre. Se eu vejo, Senhor, a escassez, a fome, é para que eu socorra o que está em escassez, o que está com fome, o faminto.
Se eu vejo, ó Deus, a morte, a pestilência, é para que eu socorra, para que eu console, e tudo isto, Senhor, saindo já com a vitória, e para vencer. Dá-nos sermos bons e bondosos, benéficos a todos, e não apenas benignos, no nome de Jesus Cristo. Amém.